Se você não conhece o conceito de lead tracking e não sabe as possibilidades incríveis deste recurso na sua estratégia de marketing digital, veja nosso vídeo completo explicando esse conceito e dando vários exemplos. Aqui nesse vídeo vamos partir para a configuração prática do recurso, ok? Mas em resumo, é o recurso que permite monitorar a navegação do seu contato pelo site e ter a possibilidade de automatizar ações baseado neste comportamento, como enviar e-mails para contatos que navegaram por uma categoria específica da sua loja. Então vamos passar pela configuração do lead tracking e também entender como analisar as informações dos contatos e quais as condições de monitoramento. Para realizar a integração do seu site com a Dynamize, você precisa validar a posse do seu site e adicionar um script nas páginas que deseja monitorar. Veja o passo a passo completo aqui neste vídeo. Depois de ter adicionado o script no seu site, vamos para a configuração do lead tracking. Acesse Configurações, Integração e Sites. Clique em Selecione no site que deseja configurar e Configurar Lead Tracking. Dando um pequeno scroll na página, você visualiza a situação e a lista. Aqui você pode habilitar o Lead Tracking mudando para ativo ou desabilitar mudando para inativo. E abaixo definir em qual lista de contatos será aplicado o Lead Tracking. Abaixo defina se você irá monitorar todas as páginas ou algumas específicas. Você tem a flexibilidade de criar regras, por exemplo, adicionar a URL completa da página que deseja rastrear. Basta preencher o endereço e clicar em adicionar. Ou ainda uma regra que contém um texto na URL, como o iPhone, por exemplo. Aí todas as URLs que tenham a palavra iPhone em alguma parte do endereço serão monitoradas. E também na regra contrária, monitorar todas que não contenham alguma palavra, onde você exclui as URLs que tenham essa palavra. Depois de configurar as regras, você pode colar uma URL qualquer da sua página aqui e verificar se ela será monitorada ou não, baseado na configuração das suas regras. Por exemplo, eu configurei para não monitorar o URL que tenha um blog no endereço. Então aqui ele mostrou um X vermelho. Já o link com iPhone no texto, ele mostra um ícone verde, já que eu criei a regra para ele monitorar todas as URLs que contenham esse texto. Caso você solicite consentimento dos visitantes antes do monitoramento, marque a opção Sim. Você vai precisar solicitar para o administrador da sua página que adicione a seguinte linha no seu site após a permissão do usuário. Depois é só clicar em Salvar. Para visualizar a navegação dos seus contatos, ou seja, o que foi monitorado pelo Lead Tracking, acesse Contato, Listas e Visualizar. Então, na lista de contatos, clique em Perfil, na coluna de ação e no final da página veja o histórico de atividades. É importante entender que a Dynamize não monitora todo e qualquer visitante das suas páginas. Após a ativação do Lead Tracking, detalhado nos passos anteriores, apenas os usuários que deram permissão para envio de e-mails serão monitorados. Então o monitoramento ocorre após o contato preencher um formulário criado pela Dynamize ou após ser capturado pela funcionalidade de captação de formulários via script, ou ainda depois de o contato clicar no link enviado pela Dynamize por e-mail. Caso você não utilize nenhuma das opções anteriores, você pode configurar a seguinte chamada, trocando o e-mail de exemplo pela variável de e-mail do seu contato. Você vai precisar de ajuda do administrador do seu site para isso. Importante! A funcionalidade de Lead Tracking não monitora suas landing pages, pois ela fica em um subdomínio diferente. Para monitorar, você vai precisar também adicionar o script nas landing pages e adicionar as configurações de Lead Tracking para elas. Não deixe de assistir nosso vídeo com exemplos de como usar o Lead Tracking na automação da sua estratégia, ok? Valeu e até lá!